5 fundos imobiliários excelentes para você estudar e colocar aí na sua carteira de investimentos. No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise completa aí desses 5 fundos imobiliários para te ajudar a tomar a melhor decisão de escolha aí nos seus objetivos em FIIs. Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira e seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro no Bolso com FIIs. E já escreva aqui embaixo nos comentários qual que é o melhor FII aí na sua opinião neste momento. E eu já começo aqui o vídeo com um FII aí da Kinea, que é o KNRI11. No dia que eu tô gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 158,38. O seu dividend yield está em 7,53% nos últimos 12 meses. Ele está com desconto aí para você, 2% de desconto. O seu P sobre VP está em 0,98. Liquidez média diária excelente, né, de 4,4 milhões por dia. Você não vai ter problemas em negociar esse FII. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 5,03%. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que este fundo imobiliário ele teve uma boa valorização aí da sua cota a partir ali do começo do ano passado, já com aquela expectativa de queda da taxa de juros. Fundos imobiliários de tijolos, eles têm essa característica. Quando a taxa Selic ela cai ou quando o mercado ele já prevê essa queda aí da Selic, fundos imobiliários de tijolos eles tendem a subir, né, ter a sua cota valorizada. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, você teria hoje R$ 1.468,38 reinvestindo os dividendos. Ele é um fundo imobiliário da Kinea, uma excelente gestora aí de fundos imobiliários. Ele é de tijolo do segmento híbrido, ou seja, ele investe tanto em galpões logísticos como também lajes corporativas. Ele tem uma taxa de administração de 1,25% ao ano, a sua vacância é bem pequena, de 2,36%. Lembrando que vacância se refere à porcentagem dos espaços vagos dentro de um FII de tijolo. Quanto maior for essa porcentagem, essa vacância, pior para o fundo, porque ele depende da renda dos aluguéis. Espaço vazio não gera renda. Ele tem uma quantidade aí de cotistas que ultrapassa 268 mil. O seu valor patrimonial por cota seria R$ 161,68. O seu valor patrimonial é de 4,5 bilhões de reais e o seu último rendimento foi de R$1 por cota. Seu dividend yield atual é de 7,53% e o seu dividend yield médio é de 7,27%. E a gente percebe aqui que a rentabilidade deste FII ela vem aumentando aqui ao longo do tempo. E isso também impacta aqui no pagamento de dividendos. A gente vê que ele é um FII que entrega dividendos constantes aí para os seus cotistas e até de uma maneira bem previsível, e eles foram também aumentando aí ao longo do tempo. É uma característica aí comum em FIIs de tijolos, oferecer essa estabilidade maior do que FIIs de papel quando a gente fala em rentabilidade e também dividendos. E seu último dividendo, seu último rendimento foi pago aí no dia 12 de julho no valor de R$1 por cota. Este FII ele tem 14 imóveis em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais. Então, abrindo aqui o último relatório gerencial referente ao mês de junho de 2024, a gente já vê aqui logo de cara o objetivo do fundo, que é investir em imóveis tanto de galpões logísticos como também de lajes corporativas. O fundo ele teve seu início em 2010, então ele tem 14 anos, vai fazer agora em agosto 14 anos, e ele não cobra a taxa de performance, que é um ponto aí positivo aí para você. Aqui o fundo descreve algumas movimentações que ele fez aí na sua carteira. Eu vou deixar esse relatório e também dos outros FIIs aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar e ler com calma. Aqui a gente pode ver que o valor de mercado aí da cota foi subindo aqui ao longo do tempo e a sua vacância ela foi diminuindo aqui ao longo do tempo, tanto a sua vacância física como também a vacância financeira. Vacância financeira se refere ao todo o lucro que o FII deixa de arrecadar por causa de
espaços vagos, carência ou até mesmo calotes financeiros. Atualmente o FII ele conta com 20 ativos aí na sua carteira, sendo que 12 são edifícios comerciais e 8 centros logísticos. A maior receita vem do estado de São Paulo, 64%, seguido aí do Rio de Janeiro, 18,7% e Minas Gerais, 16,8%. Receita por segmento. O segmento aí de logística oferece maior receita para o FII, 52% aí das receitas. E o segmento aí de escritório oferece 47,2% aí das receitas. Os seus contratos, 52,13% são atípicos, contratos de longo prazo, e que se o inquilino ele quiser sair antes do tempo, ele tem que pagar ali o valor integral dos aluguéis remanescentes. Então isso é um ponto bem positivo aí neste FII. E 47,8% são típicos. Os contratos eles são 68,6% reajustados pelo IPCA e 31,3% pelo IGPM. Aqui a gente vê que o prazo médio aí dos contratos do fundo é de 9,7 anos. E você pode ver que o FII ele tem bastante inquilinos, Ele é bastante diversificado, possui mais de 100 inquilinos aí na sua carteira, sendo que a maior parte vem do setor aí de indústria, 42%, seguido aqui do comércio, 24%. E aqui você pode ver onde eles estão localizados aqui no mapa. E aqui você pode ver também fotos, localização, o tipo de contrato, quem que é o locatário. É tudo bem explicadinho aqui para você. O FII ele teve um resultado aí em junho de 23,9 milhões de reais, o que corresponde a 85 centavos por cota. E ele distribuiu 28,2 milhões de reais, entregando aí R$1 por cota para os seus cotistas. Então ele queimou ali 15 centavos da sua reserva financeira. Já o segundo fundo imobiliário aí de tijolo para você estudar é o ALZR11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 108,26. Seu dividend yield está em 8,72%, excelente, livres de imposto de renda. O seu P sobre VP está em 1,03, ou seja, 3% aí de ágio, mas em fundos imobiliários de tijolos tem a valorização ali dos imóveis que conta ao longo do tempo, até eles serem reajustados aí novamente. Então aqui, esse P sobre VP, ele geralmente em FIIs de tijolos, ele geralmente está camuflado. Já em FIIs de papel, ele é muito fiel. Liquidez média diária de 1,6 milhão, você não vai ter problemas aí com a liquidez. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 3,8%. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que este FII ele teve uma alta valorização aí da sua cota a partir ali do final de 2021, começo de 2022. Porém, a gente já observa aqui uma pequena queda aqui na sua rentabilidade, na sua cotação, a partir ali do começo de maio deste ano. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, reinvestindo os dividendos, você teria hoje R$ 1.534,34. Ele é um fundo da gestora Aliança, de tijolo do segmento híbrido. Ele cobra uma taxa de administração de 0,20% ao ano. Ele tem uma vacância aí bem tranquila, de 3,5% apenas. O seu número de cotistas é de 151 mil. O seu valor patrimonial por cota, R$ 105,78. Seu último rendimento, 71 centavos por cota. E o seu valor patrimonial é de 1,2 bilhão de reais. Seu dividend yield atual é de 8,72%, porém seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 9,06%, até maior. E aqui a gente consegue ver que a rentabilidade, tirando esse pico aqui fora da curva, que a rentabilidade deste FII ela é bem previsível aí para os seus cotistas, E ele chegou aí a entregar no mês passado 0,67% aí de rentabilidade e até agora no mês de julho 0,65% aí de rentabilidade.
e ele também paga dividendos aí constantemente para os seus cotistas. E o último pagamento foi efetuado agora no dia 25 de julho no valor de 71 centavos. Ele tem 14 ativos em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Então, abrindo aqui o último relatório gerencial referente ao mês de julho de 2024, junho, a gente vê que este fundo imobiliário ele teve seu início em 2018. Ele é um fundo imobiliário que ele investe aí tanto no setor de indústria, né, galpões logísticos, como também imóveis de renda urbana, como imóveis aí para supermercados, por exemplo. As suas taxas juntas, elas somam 0,95% ao ano. Aqui o fundo imobiliário, no comentário aí do gestor, ele agradece aí os seus cotistas, né, pela 7ª emissão de cotas aí do fundo, em que ele conseguiu captar 251 milhões de reais, né, mais do que 251 milhões de reais. E com esse valor ele vai fazer aquisições aí no Data Center Scala e 6 novos imóveis distribuídos aí em 3 inquilinos distintos: Oba Hortifruti, Mercado Livre e também Açaí. E o fundo imobiliário ele terminou aí o mês de junho gerando receitas de 8,2 milhões de reais. As suas despesas somaram 1,2 milhão de reais e ele teve um resultado aí de 7 milhões de reais, né, gerando 71 centavos por cota, e ele distribuiu aí a mesma coisa para os seus cotistas. Ele tem um patrimônio líquido de 1,2 bilhão de reais, quase 1,3, e a alavancagem dele é de 0,23 em relação a esse patrimônio líquido, né? Bem tranquilo. O fundo ele descreve que a maioria aqui dos contratos, 100% aí dos contratos de locação vigentes, são atípicos. E aqui a gente pode ver os inquilinos, né? Coca-Cola, a Balduco, Air Liquide, Sky, Decathlon, a Globo. Então são inquilinos aí bem importantes aí do FII. 80% aí das receitas vem da Grande São Paulo, 7% corresponde ao restante ali do estado de São Paulo e 13% do estado do Rio de Janeiro. E aqui a gente pode ver os segmentos aí desses imóveis. 44% são edifícios comerciais, 23% galpões logísticos e 24% renda urbana. Em relação aos setores, 23% vem de alimentos e bebidas, 18% especialidades químicas, 16% educação e o restante aí está dividido em outros segmentos. E a média aí dos contratos é de 7,9 anos. E aqui nesse gráfico você pode ver a evolução no número de cotistas, né, que foi aumentando aqui ao longo do tempo. E aqui embaixo você pode ver o portfólio aqui dos imóveis, né, a localização, quem que é o inquilino, área bruta locável, o vencimento do contrato com fotos, né, para você analisar aqui com mais calma. Já o terceiro fundo imobiliário, lembrando que são 5, então fica comigo até o final do vídeo, é o HGRU11. Lembrando que esse fundo imobiliário ele vai fazer uma subscrição em que ele pretende captar um valor inicial de 1,2 bilhão de reais. Se você quer que eu faça um vídeo sobre a nova subscrição aí do HGRU11, escreva aqui embaixo nos comentários. Então vamos lá, no dia que eu tô gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 129,02, Dividend Yield de 9,34%, seu P sobre VP 1,03, 3% aí de ágio, mas tem aquela valorização ali dos imóveis que eu comentei com vocês. Liquidez média diária de 2,9 milhões por dia, você não vai ter problemas aí com a liquidez. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 8,8%. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que este FII só teve valorização aqui na sua cotação nesse período. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, reinvestindo os dividendos, você teria hoje R$ 1.732,51 no HGRU11. Ele é um fundo misto do segmento híbrido, ele cobra uma taxa de administração de 0,90%, a sua vacância é bem pequena, de 1,30% apenas,
ele tem um total de 202 mil cotistas. O seu valor patrimonial por cota, ou seja, seu valor justo, seria R$ 125,53. Seu último rendimento, R$ 1,25. E o seu valor patrimonial é de 2,3 bilhões de reais. O seu dividend yield atual é de 9,34%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é só um pouquinho menor, 9,33%. E a gente vê que este FII ele entrega aqui uma rentabilidade até bem previsível aí para os seus cotistas, tirando aqui esses picos fora da curva. E a gente vê que os seus dividendos eles também são bem previsíveis e bem estáveis. E o último pagamento efetuado foi agora no dia 12 de julho, no valor de R$ 1,25. E este FII ele tem uma lista de imóveis aí bem diversificada, sendo que ele tem 46 imóveis em São Paulo, 10 no Paraná, 9 em Minas Gerais e na Paraíba, Rio de Janeiro e Bahia, um ativo em cada estado. E abrindo aqui o último relatório gerencial referente ao mês de junho de 2024 do HGR111, a gente vê que a projeção é que ele não entregue aqui um resultado menor do que 83 centavos aí para os seus cotistas até o final de 2025. Isso é uma projeção, não significa que isso realmente vai acontecer. E a gente vê que as reservas aqui do FII, elas não vão despencar tanto assim, e a projeção é que ele até aumente lá no final de 2025. Lembrando que o fundo imobiliário, com essa subscrição, com os recursos aí que ele quer captar, ele quer investir em imóveis tanto do Mint 11 como também do SPVJ 11. O fundo imobiliário ele terminou aí o mês de julho gerando receitas de 19,7 milhões de reais, subtraindo aqui as suas despesas que foram de 5,1 milhões de reais, ele teve um resultado de 4,5 milhões de reais. E ele distribuiu aí para os seus cotistas 23 milhões de reais, ou seja, ele distribuiu aí mais do que ele conseguiu arrecadar, porém ele tem aquela reserva ali acumulada que ele queimou aí para oferecer para os cotistas. E a gente vê que o fundo imobiliário ele oferece aqui rendimentos aqui bem constantes aí para os seus cotistas, nesse patamar ali de 85 centavos, tirando aqui esses picos fora da curva, esse pico aqui fora da curva. E o saldo aqui do resultado acumulado, né, lá em julho do ano passado era de 82 centavos e agora terminou em R$ 1,03, até aumentou. Aqui a gente pode ver que 65% dos imóveis se encontram aí na região de São Paulo. Lembrando que esse FII ele investe em ativos de renda urbana e o prazo médio aí dos contratos é de 9,2 anos, sendo que a maioria vai vencer aí a partir de 2028, né, 92%. E o inquilino que oferece maior receita para esse FII é o Carrefour, 37,5%. Seus contratos, 91% são reajustados pelo IPCA e 8% pelo IGPM. Os segmentos aí por receita, 34,2% vem da área de educação, varejo 17,1%, varejo alimentício 45,3% e outros segmentos correspondem a 3%. A maioria dos contratos, 79,7%, são atípicos, contratos aí de longo prazo, e 20,3% são contratos típicos. E a alavancagem do fundo imobiliário, ela está em 3,8% e a tendência é que ela diminua aí com o passar do tempo. E aqui são todos os ativos, né, que o fundo imobiliário ele investe. Você pode ver aqui a localização, área bruta alocável, a participação. A gente vê que ele tem 100% aqui de participação em vários desses ativos, a vacância aqui dos imóveis e a classificação aqui, né, por segmento. E o fundo imobiliário ele teve seu início em 2018. Ele cobra aí uma taxa de administração de 0,7% e uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder aí 5,5%
ao ano da cota de integralização atualizada pelo IPCA. E você está gostando aqui dessa análise dos FIIs de tijolos? Mas eu tenho certeza que você vai gostar ainda mais de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FIIs, ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade e de valor para te ajudar a conquistar seus objetivos financeiros. Então não perca tempo, se inscreva e ative as notificações. E o quarto fundo imobiliário é o LVBI11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 115,97. Seu dividend yield está em 9,16%. Seu P sobre VP descontado 0,93, 7% aí de desconto para você. Liquidez média diária de 5,1 milhões por dia e ele teve uma valorização aí de 8,6% nos últimos 12 meses. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que ele teve uma valorização aqui expressiva da sua cotação a partir ali do começo do ano passado. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, reinvestindo os dividendos, você teria hoje R$ 1.451,98 no LVBI11. Ele é um fundo de tijolo do segmento aí de galpões logísticos. Ele cobra uma taxa de administração de 1,30% ao ano. Ele tem uma vacância bem pequena de 0,80%. O número de cotistas ultrapassa 127 mil. O seu valor patrimonial por cota é de R$ 123,62. O seu valor patrimonial é de 1,9 bilhão de reais. E o seu último rendimento foi de 90 centavos por cota. Seu dividend yield atual é de 9,16% e o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 8,85%. E aqui a gente consegue ver que os dividendos deste FII, eles foram crescendo aqui com o passar do tempo, né? A rentabilidade, aliás, deste FII, ela foi crescendo aí com o passar do tempo, sendo que no mês de junho ele ofereceu 0,81% aí de rentabilidade. E isso também impacta aqui nos dividendos. Ele tem oferecido aqui dividendos cada vez maiores aí para os seus cotistas. E o último pagamento foi no dia 5 de julho, no valor de 90 centavos por cota. E ele tem 6 ativos em São Paulo, 2 em Minas Gerais e na Bahia e no Paraná, 1 ativo em cada estado. Então, abrindo aqui o último relatório gerencial referente a junho de 2024, a gente vê aqui algumas informações importantes do FII, que o objetivo aqui do fundo é investir no segmento aí de galpões logísticos. A gestora é a VBI e ele é administrado aí pelo BTG Pactual. E o fundo ele terminou aí o mês de junho com uma reserva acumulada de 30 centavos por cota. E o fundo ele foi aumentando aqui a sua liquidez e também o número de cotistas. Aqui você pode ver a carteira de ativos do FII. Ele tem aqui 100% em quase todos os ativos, apenas nesse Aratu aqui que ele tem 70% de participação. No resto, ele é proprietário aí 100%. Ele tem um total de 34 locatários. Você pode ver aqui a área bruta alocável, a vacância física de cada ativo, o prazo médio remanescente dos contratos aí de cada ativo e o percentual aqui da receita de cada ativo. E a gente vê que grande parte, quase 50% dos imóveis aí desse FII, são ali de um raio de 30 quilômetros da região de São Paulo. E a maioria, aí, 95% dos imóveis são classe A e apenas 5% são classe B. E a gente vê que grande parte aqui das receitas vem do segmento de logística, automobilístico, e-commerce e varejo, seguido aqui também de outros segmentos. E aqui você pode ver os inquilinos, né? Scania, Amazon, Ambev, DHL, Magazine Luiza, Dia por Cento, Alfa Laval, Retorno sobre Capital e outros inquilinos. 62% aí dos contratos são típicos e 32% atípicos. Alocação por indexador. 37% são reajustados pelo IGPM, 55% pelo IPCA e ele tem 8% aí pelo IPC. E a gente consegue ver que em julho 16% aí dos contratos
eles vão ser reajustados. Tanto em maio como em junho, o FII ele gerou receitas aí de 13,8 bilhões de reais, despesas de 1,8 milhão de reais e um resultado operacional de 12,1 milhões de reais. O resultado financeiro líquido foi de 2,3 milhões de reais e ele teve um lucro líquido de 9,8 milhões de reais. O FII ele distribuiu aí para os seus cotistas 14,5 milhões de reais e o resultado distribuído aí por cota foi de 90 centavos. E aqui embaixo você pode ver o detalhamento dos ativos, localização, área bruta locável, quem são os locatários. É tudo detalhado aqui para você. E o quinto FII é o VISC11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 113,82. Seu dividend yield está em 10,04% aí nos últimos 12 meses. Seu P sobre VP 0,91, ou seja, desconto aí para você, um FII que está barato. Liquidez média diária de 8 milhões por dia, você não vai ter problemas aí com a liquidez. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 4,2%. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que tirando aqui essa queda em 2020, né, junto com a bolsa inteira, este FII, ele teve uma boa valorização aqui da sua cotação. Ainda mais ali no começo do ano passado, já com aquela expectativa de queda aí da taxa Selic. Lembrando que FIIs de shopping centers, eles sofreram bastante aí com a crise financeira e também crise sanitária, já que os shoppings eles foram fechados aí por segurança. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, reinvestindo dividendos, você teria hoje R$ 1.492,92. Ele é um fundo imobiliário aí da Vinci, do segmento de shopping. Ele cobra uma taxa de administração de 1,05, aqui está errado, tá? Não é 1,35. Ele tem uma vacância de 6,2%, bem tranquilo. Ele tem bastante cotistas, né? 355 mil. O seu valor patrimonial por cota é de R$126,96, seu último rendimento 85 centavos por cota e o seu valor patrimonial é de 3,6 bilhões de reais. Seu dividend yield atual é de 10,04%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 7,7%. E aqui a gente vê como este FII ele apanhou aí com o fechamento dos shoppings e também crise sanitária lá em 2020 e também em 2021. Porém, ele se recuperou, os shoppings eles foram reabertos, o brasileiro gosta de shopping e ele ofereceu aqui uma rentabilidade maior aqui ao longo do tempo, sendo que no mês passado ele chegou a oferecer 0,73% aí de rentabilidade para os seus cotistas. A gente vê aqui que teve uma queda aí na rentabilidade, isso se reflete aí também a inflação alta, tanto aqui no Brasil como também lá fora. Muitos investidores estão tirando aqui o seu dinheiro do Brasil para investir lá fora, já que também lá as taxas na renda fixa estão atrativas, tanto lá como aqui dentro. Também teve aquela notícia aí que, graças a Deus, não foi aprovada da taxação dos FIIs, Então isso também assustou aí muitos investidores de fundos imobiliários. E a gente vê que os dividendos, eles também foram aumentando aqui ao longo do tempo. Ele chegou aqui a oferecer R$1 por cota por um grande período de tempo. Só que agora, no mês passado, ele entregou 85 centavos aí para os seus cotistas. Valor que foi pago no dia 12 de julho. E este FII tem uma lista de imóveis bem diversificada. 7 no Rio de Janeiro, 6 em São Paulo, no Ceará 3, Paraná 2, e no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Rondônia, Mato Grosso, Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Minas Gerais e Bahia, um ativo em cada estado. Então aqui, abrindo o último relatório gerencial referente a junho de 2024, a gente vê aqui algumas informações do fundo. Ele tem 10 anos, foi criado aí em 2014.
Ele cobra uma taxa de administração aqui de 1,05, né, porque ele excede aqui 2 bilhões em valor de mercado, e ele não cobra taxa de performance. Ele é gerido aí pela Vinci e administrado pela BRL Trust. Ele fechou aí o mês de junho com 30 ativos aí na sua carteira. Ele distribuiu aí 85 centavos por cota e a grande movimentação foi um ganho aí de 9 milhões de reais com a venda de um terreno adjacente ao Ribeirão Shopping. Aqui ele descreve aí todo o cenário macroeconômico, né, tanto aqui dentro como lá fora. Isso ele vem descrevendo a vários relatórios gerenciais. E aqui tem o fechamento do mês de junho, em que o FII gerou receitas aí de 23 milhões de reais, subtraindo aqui as suas despesas. Ele gerou um resultado aí de 18,7 milhões de reais e ele distribuiu aí para os seus cotistas 24 milhões e meio de reais. Então o resultado que ele gerou foi de 65 centavos por cota e ele distribuiu aí 85 centavos por cota, queimando aí 20 centavos aí das suas reservas. E depois desse resultado distribuído, ele tem ainda 39 centavos aí de reserva acumulada. E a gente vê que até dezembro de 2024, a projeção é que ele distribua aí dividendos na casa de R$1 até 80 centavos por cota. Então a gente pode ver aqui que o patrimônio líquido do fundo é de 13,6 bilhões de reais e ele tem aqui obrigações financeiras, né, a longo prazo aí de 601 milhões de reais. É bem tranquilo. E a projeção é que essa alavancagem aí do fundo ela diminua aí com o passar do tempo. E aqui são todos os shoppings que esse fundo imobiliário ele investe, onde você pode ver aqui a localização, área bruta alocável, quando que eles foram inaugurados, né, e outras informações aqui também importantes. E a gente vê que ele tem shoppings espalhados aqui pelo Brasil inteiro. Então esses foram 5 FIIs aí de tijolos para você analisar, para você estudar. Você já tem algum deles aí na sua carteira? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal de Ganho no Bolso com FII se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, deixe seu like. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo sobre a nova subscrição aí do BGIR11. Será que vale a pena mesmo você participar? Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.